Boa noite. Boa noite, que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós. O tema da noite, proposto pela Casa Espírita Joana de Ângeles, é pureza do coração. Capítulo 8 do Evangelho. Então vamos pedindo o amparo de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais da Casa Espírita, né? Dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, que eles nos amparem, que essas lições possam ficar gravadas nas nossas consciências, para que isso ajude na nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, pão do corpo, pão do espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males. Assim seja. Então vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Allan Kardec utiliza-se do texto de Mateus 5,8, que diz: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Apresentaram a Jesus algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas, ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então eu vou começar perguntando: será que nós já somos espíritos puros de coração? Será que nós já somos humildes, simples, inocentes? No começo do Sermão do Monte, Jesus diz: Bem-aventurados os mendigos em espírito. Bem-aventurados é o mesmo que dizer felizes. Portanto, felizes os mendigos em espírito, isto é, todos aqueles que ainda estão algemados na carne. Felizes são os que buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Pedem, imploram, mendigam, esse espírito que neles residem, mas que ainda se encontra oculto, escondido. Puro no dicionário é tudo que não tem mistura, isto é, sem impureza, virtuoso, simples. Jesus usou crianças como símbolo dessa pureza, em razão da simplicidade e da humildade que as caracterizam, né? As crianças são simples, é sua característica. Para conquistar a felicidade, nós temos que nos assemelhar a elas e não a nos igualarmos a elas, né? A pureza, meus irmãos, está no coração. E no sentido figurado, o coração é a sede dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, do amor, da sinceridade. Aqui podemos tomar o coração no sentido de espírito, né?
de onde saem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e onde se localiza o amor e a simplicidade. Santo Agostinho ensina-nos que muito insensatos são os que buscam a Deus com os olhos do corpo, sabendo que somente podem vê-lo com os olhos do coração, isto é, com os olhos do amor. Então, bem-aventurados, felizes serão os espíritos quando se tornarem puros, virtuosos. E para isso, nós precisamos primeiramente entender que o homem é formado de corpo e espírito. A cada dia, a cada encarnação, temos que desenvolver nossos valores espirituais. Vejam que Jesus usou o verbo no futuro, né? Verão a Deus, né? Diz-nos São Paulo: reformai-vos com a renovação de vossos espíritos. Essa renovação se faz a cada instante, a cada amanhecer, a cada encarnação. Reformar é tornar novo, ir modificando o que era ruim pelo que é bom, substituindo o egoísmo, o orgulho, pela humildade, pela simplicidade, pela misericórdia. É alicerçar o espírito na fé, nas boas obras, no respeito ao próximo, no amor a Deus. Ainda somos muito imperfeitos. Somos crianças em espírito, mas como espíritos imortais, nós temos a eternidade para nos reformar e só então nos tornaremos espíritos puros. Só podemos fazer esse progresso em nossa evolução individualmente, caminhando passo a passo, indo sempre um pouquinho mais à frente. Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham, para aqueles que se parecem com elas, que são inocentes, simples, puras, sem malícia, que ainda não conhece toda a realidade. E nós, eu pergunto mais uma vez, nós já conhecemos toda a realidade? Allan Kardec diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E Emmanuel ensina-nos que a humildade é força divina e reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol, por exemplo, a cada dia oscula a face do pântano sem reclamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E depois de grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece sua lida, seu trabalho. A falta, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, ela surge na alma humana quando não progredimos em sentimentos, tais como orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade. E esses sentimentos, orgulho, o orgulho, egoísmo, a vaidade, eles se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções.
Sem o reflexo da humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada com a sua condição real de espírito. Esquece que é espírito, né? Esquece que é um espírito em transição, né? Nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma, o próprio espírito, em cidadela da ilusão, né? Dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida, né? Continua Emmanuel nos ensinando. Ele diz: sob o fascínio de semelhante negação, erguem azorragues, isto é, açoites, né, de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, quer dizer, não tem humildade, ele não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade, que todos já deixamos para trás após a auréola da razão. Possuído pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, né? Doenças, né, orgânicas que se exprimem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão. Muitos confundem, né? Humildade com servidão. Humildade é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação no bem, né? Cultivá-la, né? Cultivar a humildade é avançar para a frente, né? Sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Ainda refletindo na comparação com a criança, poderíamos questionar dizendo que as crianças são espíritos reencarnados e, como espíritos, podem ser cheios de virtudes, né? Ou mau hábitos. Sim, poderíamos, mas sabemos que a virtude, ela não se perde e que a reencarnação nos dá o esquecimento dos maus hábitos e assim a possibilidade, a oportunidade do recomeço, de trilhar um novo caminho em nossa evolução, de extirpar em nós o que está errado, os nossos maus hábitos, né? Os espíritos também nos ensinaram que o período infantil
é o melhor momento de semear bons hábitos e boas atitudes, boas sementes nas crianças, né? Por isso, é muito importante a evangelização infantil na casa espírita. Ela é de grande importância. E se nós, agora, já adultos, né, ainda somos também espíritos infantis, a cada encarnação nos é dada uma nova oportunidade, né, de melhorarmos, semeando novas sementes do bem, né, e deixando-as florescer, né? Temos que fazer essas sementes florescer. Só um espírito perfeito, e a gente ainda não é, tem pureza em seu coração. Somos ainda imperfeitos, por isso Jesus colocou que devemos nos assemelhar e não nos igualarmos às crianças. Não devemos, no entanto, usar nossa imperfeição como desculpa para não nos melhorarmos e dizer assim, nessa vida não dá mais, só na outra encarnação. Eu já ouvi muito isso, né? Não é assim, é uma pena. O espírito de Emmanuel, no Reformador de maio de 1955, ele diz o seguinte, veja que ele usa o futuro, né? Porque ele sabe que somos imperfeitos. Então ele diz, quando a pureza estiver em nossos olhos, né? Fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos então fazer silêncio, sim, fazer silêncio bendito, com que possamos impedir a extensão do mal, né? Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência, né? Quando a pureza respirar em nosso coração o endurecimento espiritual, jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons, né? E reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam, que ainda estão na ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos... Ai, João. Desculpa, amigos. É que meu marido aqui cometeu um errinho. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz, eles sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus,
por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando-as a seguir este caráter exemplar. Bem-aventurados significa bem-estar espiritual, alegria profunda da alma. Jesus ensina os passos que o homem, ainda criança, em espírito deve seguir para pertencer ao reino dos céus, quando aceitarmos as leis de Deus e o seu reinado, né? A gente ainda não aceitou essas leis totalmente, né? As sementes já se encontram em nosso interior, é preciso regá-las. Se queremos pertencer ao seu reino, devemos nos fazer como as crianças e nos deixarmos educar pelo Pai Maior, né? Pelo Evangelho de Jesus. Deixemos que as suas leis e a sua palavra tenham domínio em nossas vidas. Assim como as crianças, nós devemos dar os primeiros passos, de maneira que aos poucos trilhemos todo o caminho que nos leva ao reino. Os ensinamentos dessa reflexão, ela tem como foco a pureza do coração, a limpeza interior ou a limpeza espiritual. E ver a Deus, que é uma iluminação interior. Então é tudo no interior, né? Do nosso coração. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus fala dos tesouros celestiais, onde estará assentado o nosso coração. Portanto, o coração, ele simboliza os nossos sentimentos, né? O órgão que constitui o verdadeiro termômetro das emoções e que está na dependência do centro vital cardíaco, centro vital chamado cardíaco, situado no corpo perispiritual, que age sobre a circulação do sangue e a emotividade. É comum vermos alguém dizendo assim, as pessoas dizendo, né? Aquela pessoa não tem coração, fulano tem coração duro, ela está com o coração triste, ela falou com o coração, entre tantas outras expressões. Isso porque o coração tem sido o símbolo, né? O símbolo dos nossos sentimentos. Esses sentimentos, eles podem ser bons ou ruins e deixam marcas, deixam cicatrizes. Para os cristãos, o coração sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e os homens, sendo o coração o símbolo do sentimento e do amor. Para o Espiritismo, o coração está também relacionado aos sentimentos humanos bons ou ruins, né? O sentimento é uma configuração afetiva estável, de duração maior do que a emoção. Está associada a conteúdos psíquicos mais consistentes. O sentimento se constrói a partir de experiências ou reflexões conscientes que se associam a redes emocionais inconscientes. A emoção, ela tem curta duração, né? Com ou sem consequências somáticas e geralmente instintivas. A emoção geralmente faz-nos agir por impulso, né? Sem equilíbrio, apaixonadamente, gerando muitas vezes, né, atitudes impensadas. E quando percebemos, já foi, já fizemos até o que não deve, né?
porque agimos só pela emoção. Vamos aprender então a construir bons sentimentos através do esforço, né? O esforço sempre estará presente nas palestras espíritas, né? Através da boa vontade e através da razão. Podemos fazer essa construção através das experiências nesta encarnação, sempre procurando estar conscientes de cada atitude, de cada ação tomada por nós. Precisamos estar presentes, alerta em tudo que fazemos ou pensamos, né? Viver o agora e viver alerta, conscientes. Ensina-nos também o espírito de João Evangelista, que o deixar vir a mim os pequeninos, essas palavras tão profundas na sua simplicidade, não fazem apelo apenas às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança, que a nossa irmã Juliana ainda ontem falou sobre a importância da esperança, para quem ouviu, né? Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi, Jesus, a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não só as crianças, mas também os homens de boa vontade, né? A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer de maneira mecânica. Sim, não devemos obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade, né? Meus bem-amados, continua o espírito de João Evangelista. Eis chegados tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Para finalizarmos, eu trouxe ainda um texto de Emmanuel, né, que se chama Pureza, que aconteceu numa reunião pública de 16 de fevereiro de 1959, a questão 632, que diz: bem-aventurado os puros, porque verão a Deus. Futuro, né, meus irmãos? Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, né? Com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível, né? Entretanto, para Jesus, ele via Deus
na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e dor e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso, depois Paulo, era guardião intransigente da lei antiga. Vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Continua Emmanuel: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios, sim, lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Vamos então, meus irmãos, terminando, eu já vou agradecendo o amparo, E hoje, como eu usei muita coisa de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, eu também vou fazer uma prece feita por ele, intitulada Prece ante o Céu Estrelado, Já agradecendo. Que diz assim, Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a sua grandeza, deixa que os nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança da água que procura o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Boa noite. Até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, na Casa Espírita Joana de Ângeles.